Eu sou o Pedro. E eu sou o Matheus. E você está diante do espelho. Mais uma. Vamos dar uma pra conta. Vamos dar mais um videozinho pra vocês curtir no final de semana. Então hoje um assunto que a gente quer trazer pra vocês é sobre decepção, né? E falar sobre decepção no geral, assim, a decepção que a gente tem com as pessoas, né, Matheus? Sim. Normalmente a decepção ela vem acompanhada de um chacoalhão da vida, né? Eu acho que muitas vezes a gente entra num determinado relacionamento, ou isso a gente não vai falar só de decepção amorosa, a gente vai falar de decepção no geral com as pessoas, sobre as expectativas que criamos e sobre o que de fato é, né? Quando a gente vê a verdade como é, nua e crua, as expectativas não são a que a gente imaginou. E aí eu vou contar pra vocês uma decepção que eu tive. O que é decepção pra mim, né? Me doeu muito. Meu coração parecia assim que ia apertar. Vai, põe pra fora. Nossa, ele tá com esse. Ele é muito louco porque foi decepcionante. E preciso botar pra fora, então a gente vai gravar um programa pra te botar essa tua decepção pra fora. Eu acho que eu sou muito... e busco melhorar, aprender, né? Mas acho que fui muito inocente numa situação em que eu via, parecia que eu sabia e não queria enxergar. Me vedava os olhos pra não querer acreditar naquilo, né, que eu sentia que podia acontecer. Mas eu vou ser meio objetivo com vocês, né? Estava num determinado relacionamento e como eu sou uma pessoa verdadeira e transparente... Emocionado, apaixonado, iludido. Me iludi bonito, explique esse roxo. Enfim, né? Essa música representa muito pra mim hoje em dia. Mas me decepcionou numa mentira, né? Me decepcionou quando eu descobri algo que ela me escondia e que pra ela, a princípio, não era nada. Pra ela, a princípio, era só um amigo, né? E, tipo, cara, eu sou um cara que, como vocês podem ver em vídeos anteriores, eu falo que eu não olho no celular, não sou desconfiado, busco não pensar o pior da pessoa, né? Então, quis acreditar que ela era assim como eu, né? Uma pessoa, assim, que estava no momento presente, vivendo aquilo verdadeiramente, né? E focado naquilo, enfim. E aí veio essa decepção que eu acho que eu nunca tinha passado, de ver a pessoa conversando com outra pessoa, estando contigo. E aí, cara, foi muito louco porque eu desmaiei. Desmaiei. Me falaram assim, nossa, que chique. Achei chique alguém desmaiar por mim, imagina. Eu pensei, não, cara, olha só. Foi algo muito... Acho que me atacou muito. Depois de você, tu viu a mensagem e desmaiou. Não. Não. Foi assim, ó, só pra vocês entenderem. O piripaque do Chaves. Eu acho que eu queria fugir daquela realidade, né? Não, o que aconteceu? Eu lembro que eu vi a notificação, né? E ela tava numa chamada de vídeo. E aí eu esperei, né? Concluir aquela chamada de vídeo. E aí eu disse, quem era? Tal. Aí a pessoa me mostrou a conversa como se nada tivesse acontecido. Tipo, é só, tipo, olha, nada a ver e tal. Realmente não tinha nada finalizado, mas tinha algo iniciado. Nada concretizado. Eu acho que ela tava sem colete, o cara tava tirando e uma hora ia furar o bloqueio, né? E aí, enfim, eu li aquela conversa e, tipo assim, cara, quanto mais eu lia a conversa, mais eu me sentia mal. Mais aquilo me afetava, assim, o peito, né? E aí eu comecei assim, cara, que doideira isso. E eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão a partir daquilo que eu li. E aí eu disse, não dá mais, eu não vou mais ficar contigo, tipo, esquece. Daí ela, não viaja, meu Deus, tu viu que a maldade tá em ti, ela disse. A maldade tá em ti que tá vendo maldade nisso e tal. Não, né, gente, é uma pessoa que ela nem conhecia, era do Instagram, tipo, trocando mensagenzinha, memezinha e pau. E pau não, e pá. Tinha foto. Não, e pá, né, e pá. Ai, que situação falar sobre isso, nem sei se vamos botar o ar. Mas enfim, falar dessa decepção pra vocês, porque foi algo que, assim, ó, me machucou. E eu sou um cara que eu penso muito sobre os sentimentos que eu tenho, sobre as emoções que eu tenho. Então, como que pôde uma pessoa me desequilibrar tanto a ponto de, sim, eu desmaiar? Porque aconteceu? Me deu uma ansiedade muito grande e ela escondeu meu celular naquela hora pra mim não chamar Uber pra mim ir embora, porque eu tava, tipo, eu preciso ir embora, preciso sair daqui. E eu acho que a necessidade dela me segurar, de me manter ali, me deu uma claustrofobia, sei lá o que foi, e aí eu fiquei sem ar e... Enfim. Em outras palavras, o menino tá machucado,
tá solteiro, quem quiser cuidar. Não. Mas brincadeira à parte, eu acho que decepção, quando a gente fala muito sobre isso, a gente fala, a pessoa nos decepcionou, né? Sim. Mas acredito que a decepção, ela tá na expectativa que nós mesmos criamos com o outro. Que nem tu falou, às vezes tá ali, não sei se a gente quer ver ou não quer ver. Tá ali. A gente não quer ver. A gente ignora muitas vezes os sinais. Isso é muito louco. E quanto a isso, eu vi um vídeo e eu pensava diferente antes, tá? Antes, vamos dizer, um exemplo, se eu estivesse num relacionamento, alguém curtisse meu vídeo, ou eu curtisse alguma coisa de alguém, ou se alguém falasse algo pra mim e eu agradecesse, na minha cabeça eu só tava sendo simpático, tá? E hoje eu consigo ver que não. Eu vi um vídeo que o cara, ele fala muito sobre isso, alguém lá, e eu concordo com esse posicionamento que é o que eu quero pra minha vida hoje, tá? Vou tentar resumir pra vocês. Vamos ver se dá pra botar esse pensamento. Ele tá falando bem simples assim, que ele fala, se o cara vai lá e comenta tua foto, tu não tem que estar lá cheio de gracinha, tanto pra homem quanto pra mulher, tá? Obrigado, isso e aquilo. Porque no momento que tu dá essa abertura de conversa pra outra pessoa, tu tá desrespeitando quem tá contigo. Tu tá dando abertura, a pessoa fala, que linda ou que lindo, tu tá, e obrigado, daí a pessoa fala mais uma coisa, daí tu responde, tu está dando abertura pra aquela pessoa continuar, pra te mandar um meme, pra te mandar outra coisa, e tu tá desrespeitando o teu parceiro que tá todo dia contigo. O teu parceiro que muitas vezes é ele que te incentiva a ir lá e postar um vídeo. Quem nunca mandou a foto que tirou pra pessoa que tá? E ela fala, tá bonita, posta essa. Aí vai uma outra pessoa que não investe nada em ti, vai lá e comenta e tu fica de gracinha. Mas eu não fiz nada, porque para muitas pessoas tu fazer algo tem que ter um ato de tu ter feito algo. Mas eu acho que traição no sentido já começa ali, quando tu dá essa abertura. Sim. Porque, e o cara ainda fala no vídeo, ele fala assim, daí o cara tá lá curtindo a foto da pessoa, ela tá cheia de gracinha, ele já pensa, o trouxa lá do lado dela, olha a trouxa, olha a trouxa lá do lado dela, tá aqui me dando abertura, tá aqui me dando isso. Então, Pedro, antes, realmente eu achava, que não tinha nada demais, porque eu não ia passar daquilo ali. Mas hoje eu já consigo ver realmente, quando eu dava essa abertura, ou quando eu respondia, ou quando eu agradecia, ou a pessoa me mandava um meme, eu ia lá e mesmo assim reagia com um emoji, eu tava desrespeitando a pessoa que tava junto comigo. Sim. Sabe? Porque ela não merecia aquilo ali. Então, o cara ainda fala, a pessoa te chamou de linda, de lindo, responde, meu namorado também acha, minha namorada também acha, sabe? Claro, isso é uma opinião que a gente tem. Nossa, isso que eu tô falando, é minha visão de vida que eu quero para um relacionamento e a postura que eu quero ter, que eu, Pedro, vou ter com quem está comigo. Né? Hoje, óbvio, a gente tá trabalhando com nossos vídeos, a gente sabe quando tem maldade, ninguém é criança aqui, tá? Sim. Então hoje, quando as pessoas comentam nossos vídeos, a gente responde, só que são coisas do nosso trabalho, mas não é que não, nem o Matheus recebe bastante mensagem chamando ele de lindo e coisa. Sai daí! Eu já não recebo esse tipo de mensagem, não. Meu Deus. Não, eu, de início já botei pra fora aí pra vocês ver, a minha vida particular, de certa forma, tô expondo aí a minha vida pra vocês, mas é justamente... A gente tá expondo a nossa vida desde o primeiro vídeo. Claro, é algo bem íntimo, foi algo que me aconteceu e, me feriu muito, e eu quis trazer essa abordagem, já pra vocês verem que acontecem com todo mundo, e comigo não havia acontecido ainda. Eu acho que foi por isso a tamanha proporção que causou em mim, essa decepção. Porque eu não esperava uma traição de certa forma, E a pessoa jura de pé juntos que isso não foi uma traição, que, enfim, teria... E aí é o que eu digo, teve pessoas que falaram pra mim assim, mas tu não acha que precisa ser claro as coisas, precisa ser dito o que pra ti é traição e o que pra ela é traição? Gente, eu não acredito que eu precise explicar pra uma pessoa o que é lealdade, o que é tu pegar e respeitar a pessoa que tu tá. É o mínimo, Tu não conversar com outras pessoas que tu não conhece. Eu acho que é o mínimo pra um relacionamento tá certo. Só pra mim fechar o negócio do vídeo que tu acabou de falar, o que o cara finaliza. Pensa como seria se fosse ao contrário. Se alguém comenta a tua foto e responde que lindo, e tu dá abertura pra aquilo ali,
Quando tu tá fazendo isso, pensa se alguém estivesse respondendo a foto da tua namorada. Como que tu ia se sentir? Qual é a resposta que tu gostaria que ela desse pra essas pessoas? É, isso que eu falava pra ela no ato, né? Ela dizia assim, mas não sei o quê. Eu disse, tá, tu gostaria que se... Porque daí ela disse assim pra mim na hora, deixa eu ver o teu celular, então, ver se não tem nada. Daí eu disse, pode pegar? Tipo, cara, não é possível que tu tava... Eu não sei em que mundo a pessoa tava vivendo, né? Tipo, não fazia sentido na minha cabeça. Aquilo que tava acontecendo, não tava caindo na minha cabeça aquilo acontecer. Tipo assim, realmente, era uma conversa com outro cara, eles não tinham se visto ainda, porque pela conversa ele tava perguntando como ela realmente era e tal, né? E, tipo, mas ao mesmo tempo a confiança foi embora. E aí eu disse pra ela, cara, mesmo, eu tenho que me odiar muito pra ficar contigo de novo. Eu não consigo, não vai ter como eu passar por cima do que eu vi, tipo, esquece. E eu só dizia pra ela assim, cara, tu rachou porque tu me perdeu, tu perdeu um cara legal, tu perdeu um cara bacana e por uma bobagem tua. A necessidade de alimentar um ego, sabe? A necessidade de se autovalidar, de sentir-se desejada. Pô, eu acho que pelo tem amor muita de Deus, pessoa... tu tinha um cara obcecado por ti, tu querer que outros caras fiquem na volta. Eu acho que tem muita pessoa assim, meu. Então vai ficar sozinha muito tempo, meu irmão. Eu acho que tem muita gente que gosta disso, sabe? Por isso que talvez na cabeça delas nem é que ela teria traído, né? Porque ela só conversou, só respondeu. Porque eu acho que tem muitas pessoas que elas precisam alimentar o ego delas. No sentido de se sentir desejada, de chegar nos lugares, ser olhada, sabe? Tipo, como se a pessoa que tá do teu lado não fosse o suficiente só ela te olhar. É punk, né, guriazinha? Vamos sossegar, né? Mas mas assim, ó, brincadeiras à parte, quando nós decepcionamos outras pessoas também, quando a gente não supera as expectativas que aquela pessoa criou sobre nós, muitas vezes nós fazemos esse papel também. Não é só numa traição que seja da confiança ali que aconteceu entre eu e nesse caso. Pode ser um tipo de decepção de uma palavra, entendeu? Uma imagem que tu tinha da pessoa de não fazer pra ti, tu não faria com ela jamais. Então a decepção tá muito mais ligada num despertar, né? Eu acho que depois eu vou finalizar pra vocês bem no sentido espiritual do que é uma decepção, por mais que eu tenha sentido no lado humano o choque de ter tomado uma dessa, um Hadouken desse, né? De quebrar tudo uma coisa que eu já tinha montado na minha cabeça, porque quando a gente tá com alguém, a gente sonha planos e tudo mais, né? Jared. Então, isso teve que ser quebrado, é uma morte, né? E a morte dói, quebra a gente, por isso a decepção ela machuca, mas a decepção ela vem como um sinal de livramento, muitas vezes. Ela vem como um sinal de renascimento. Um novo caminho se abre. Ninguém sai de uma decepção igual. Então, dê tchau. Quando surgir uma decepção na tua vida que tá doendo, tá te machucando, pode ter certeza que tá nascendo um novo caminho pra ti. Algo tá se moldando. Tem algo mudando, tem uma transformação acontecendo. Eu vou mudar muita coisa na minha vida depois dessa decepção. Mas sabe que o que tu falou antes ali, que te perguntaram se não tem que ser falado, eu acho que hoje em dia o combinado ele não custa caro também, né? Então, Explique-se. Um exemplo. Vou fugir um pouco de relacionamento agora, vou falar de pessoa, tá? Dentro do meu trabalho, o que eu aprendi? É que todos nós temos uma visão diferente de tudo, a gente já falou sobre isso. Que as pessoas têm uma visão diferente de cada um me vê de uma maneira, cada pessoa te vê de uma maneira. Uhum. E quando a gente tá conhecendo as pessoas, talvez esse seja o perfil dessa pessoa, entendeu? E o teu perfil é outro. Em que momento que tu conheceu bem essa pessoa ao ponto de se envolver nesse tanto e esperar que ela... Porque quem criou a expectativa nela foi tu. Sim. Então eu acredito que a decepção, ela fala muito mais do que... não é do outro. É da gente, é a gente que criou aquilo. Mas em que momento que ela falou que ela não conversava com ninguém? O que conversar com alguém era errado? Tá certo, ela devia ter me falado. Tá certo. Não só disso, porque assim, ó, o que eu falei, vou falar de trabalho, vou falar num outro sentido pra sair um pouco desse foco de relacionamento, que assim, ó, quando hoje começa uma pessoa a trabalhar comigo, tá? Numa determinada função. Tu passa pela entrevista, ela passou a entrevista, ela é contratada, eu explico o que eu preciso dentro daquela vaga pra pessoa. O que eu espero dela dentro daquela vaga, o que ela vai aprender ali. Depois que ela aprende, ela fica num período de avaliação. Sempre, né? Porque a gente trabalha muito com feedback no meu trabalho. Então, o que acontece?
ela começou, ela tá fazendo as coisas, mas ela ainda não tá fazendo como eu queria que ela fizesse. Só que eu fui claro pra ela, 100% claro. Olha só, eu preciso que tu faça isso, 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 isso. Então, o que que eu gosto? Eu gosto de chamar a pessoa pra conversar. E não só de dizer o que eu quero, eu preciso saber o que que ela espera de mim também, como liderança dela, entendeu? Então eu gosto de falar, olha, pra essa semana eu não gosto de trabalhar quando a pessoa tá iniciando com coisas, tipo, muito ao longo prazo, porque isso sobrecarrega muito. É um trabalho novo, tu tá começando, conhecendo as pessoas, funções às vezes nova, então às vezes tu querer pegar lá e passar todo um treinamento de uma vez só, a pessoa não vai pegar tudo aquilo ali. Então eu gosto de trabalhar por partes. O que que eu trabalho? Olha, essa semana eu preciso que tu faça isso, isso aqui tá top. Isso aqui tu não precisa mudar, só continua fazendo isso daqui que tá bom. Agora isso aqui é o que eu espero de ti. E ela me fala o que ela espera dela. Infelizmente, eu acho que hoje é muito mais fácil lidar com as pessoas assim. Porque hoje eu trabalho assim, mas eu não trabalhava assim antes. Tipo, óbvio, precisa ser dito? Acho que hoje o óbvio ele precisa ser dito. Porque o que acontecia que eu via antes, tá? Eu começava a trabalhar com algumas pessoas, por eu já dominar tudo aquilo ali que eu fazia, pra mim é óbvio. Tu tem que ir lá, pegar um negocinho do lugar, fazer lá e botar de volta no lugar. Mas tem pessoas que não. Então, tipo, muitas vezes eu me frustrava com as pessoas porque elas não iam lá e faziam o que estava na minha cabeça. O que eu esperava que elas fizessem. Então, depois que eu fiz um curso que eu gostei muito, que é da Érica Linhares, para mim ela é uma profissional que está no mercado fantástica, porque ela é um ser humano que ela explica sobre isso. Ela não defende nem a empresa, nem o funcionário. Ela te ensina a que os dois, um precisa do outro para funcionar e para andar junto. E ela explicava muito sobre isso. E eu comecei a colocar isso em prática depois do curso. E eu comecei a ver quanto diminuiu a minha rotatividade. E o psicólogo da empresa, um dia ele me falou, Pedro, quando tu não tenta de tudo, a pessoa tá indo embora com a tua ineficiência. Porque tu não foi claro em tudo. Então, muitas vezes, resumindo, eu esperava que a pessoa fizesse o que estava na minha cabeça, o que eu faria, o que eu sabia fazer. Ela não fazia, eu me frustrava, demitia, contratava outro. Só que isso é um retrabalho para mim. Só que muita coisa que eu aprendi no meu trabalho, eu levei para minha vida pessoal também. E conversar e falar o que me incomodava foi uma coisa que eu aprendi muito no meu trabalho e levei para dentro da minha vida pessoal. E eu acho que hoje, para mim, acredito que o óbvio ele precisa ser dito. Sim. Porque a gente se emociona muito quando a gente conhece alguém. Se tu conheceu alguém que bateu, o sexo for bom, tipo, a química da pessoa é boa, tu fica burro. Porque tu esquece de todo o restante. Tu só quer aproveitar o que é bom. Ainda mais pro escorpiano, né? Bateu ali aquela química toda, cara. Já era, esquece. Tu só quer aproveitar o que é bom. Mas e as outras partes que te incomodam? Que momento que tu sentou e tu conversou? Que momento que tu explicou como... Eu vou te dizer que por muitas e muitas vezes eu sou um cara muito sensitivo. Eu sou um cara, assim, que eu sinto as energias de longe, né? E... eu não me enganava, cara. Na verdade, eu me enganava, porque eu sentia as emoções, eu sentia tudo. Eu pensava sobre. E ainda assim, tinha algo que fazia eu acreditar em toda aquela história. Fazia algo fazia com que eu estivesse preso naquilo, assim. E era bom muitas partes, sabe? Então, talvez uma carência, talvez um momento que eu tava ali, né, querendo alguém, uma família, ela tinha... Enfim, muito bacana. Era massa toda essa história. E aí depois me veio essa decepção. Mas o que acontece, né, gente? Eu contei tudo isso pra vocês, mas em prol de falar pra vocês o seguinte, né? Tudo isso aconteceu comigo numa fase em que eu busco por várias mudanças na minha vida, né? Eu não estou conformado exatamente onde eu estou, mas eu sei que estou construindo para algo muito maior. Estou me construindo, estou me lapidando, né? E aí conheci essa pessoa cuja energia era boa, mas ao mesmo tempo pé atrás e, por fim... Como diz o Jorge Mateus, o santo bateu. O nosso santo bateu. Mas, enfim, como eu sou um cara muito espiritual, assim, eu sou um cara que nem eu falo muito que Deus é meu melhor amigo e tudo mais, eu acredito muito que nada perdura na minha vida quando não é verdadeiro. E eu fui verdadeiro, eu fui honesto, fui justo, fui leal e pude sair tranquilo de uma situação dessa. Show pra mim, estrelinha. Né? Estrelinha pra mim, mas doeu, só que assim, ó, eu saí impune por quê? As situações, elas tendem a vir à tona. A mentira, aquela história da mentira tem perna curta, vou te dizer que ela, né, de certa forma ali, talvez pra ela, show, conversar com um amigo, não tem nada demais,
Mas pra mim teve, então assim, ó, obrigado, agradeço. Que nem eu falei pra ela, tu rachou, pra mim não serve isso. Eu já tinha falado várias vezes o que era traição pra mim, não precisava eu falar de novo. Eu falava várias vezes assim, não dê brecha de conversar com outra Ele pessoa. tá machucado, gente, ele tá machucado. Não, eu vou te dizer pra vocês assim, ó. Doeu, eu sei que é um livramento, eu sei que Deus está comigo, eu Mas sei quando que, a tipo gente assim, ó, aprende? hã? Quando que a gente, ser Quando humano... dói, Por isso quando que dói, doeu. quando, tipo assim, ó, aí é que tá. Eu agradeço isso ter acontecido, obrigado, universo. Hoje eu sou um cara que talvez saí dessa decepção muito mais observador. Um cara que não me entrego mais tanto, talvez tô até machucado com isso, né? Talvez tô até a outra pessoa pode vir a conhecer um Matheus diferente, porque a transformação ela é silenciosa. Quando há uma mágoa dessas, a gente se fere e ao mesmo tempo eu saí de lá dessa situação no outro dia trabalhando, rindo, brincando com as pessoas do mesmo jeito. Eu sou barbeiro, então assim, ó, eu converso o dia todo com pessoas diferentes, querendo ainda dar palavras positivas para outras pessoas, que eu sou assim, sou psicólogo do bem. Aí eu fazendo tudo isso com outras pessoas e chegava em casa e batia minha mente assim, eu ficava martirizando por que eu não tinha visto, por que eu tinha aceitado, como pôde aquilo ter acontecido comigo. Então a decepção ela machuca muita gente, às vezes até a nossa alma. Então a gente tem que cuidar, muitas vezes, para não transformar esse sentimento em algo que vá nos esfriar como ser humano. Não acreditar mais nas pessoas, não acreditar mais no amor, não acreditar mais na empatia, na bondade, no dar e receber, né? Então, nenhuma pessoa é igual a outra. A decepção, ela vem, então, em prol de te transformar, como eu falei. Eu acredito que hoje a decepção, ela vem como um sussurro da tua alma para uma mudança que tu não tá querendo sair dali. Então, se tu não vai ter coragem de sair, eu vou ter que te quebrar, eu vou ter que te quebrar aqui, que nem não tem como o caminho que eu tô projetando alcançar, o sucesso que eu quero alcançar, eu poder estar trabalhando e, tipo, saber se a pessoa que eu tô me relacionando, ou que eu tô abrindo uma sociedade, ou que é meu amigo, ou que é meu parceiro, tá fazendo totalmente o oposto pelas minhas costas. Então, não fica no meu caminho, me liberto disso e ainda sinto que estou a caminho de uma grande conquista. Eu acredito que a decepção, ela tem uma linha onde o que a pessoa ela é e o que a gente cria na nossa cabeça. A gente cria, às vezes a gente conhece uma pessoa, como tu disse, acredito que os nossos sonhos, eles são meio parecidos, ter uma família, criar uma família, né? Sim. Então, esse é o nosso sonho, que muitas vezes, quando a gente conhece alguém, eu falei pro Matheus, cara, enquanto a gente não se curar, a gente sempre vai se contentar com um pouco que derem pra gente. A gente precisa se curar pra gente conseguir realmente depositar tudo isso, porque a gente é emocionado, né? Eu falo muito do Matheus porque eu também me entrego muito fácil pras pessoas. Hoje já não mais tanto, tá? Porque o Matheus sentiu isso agora. Eu já senti isso várias vezes. E como a gente se trai quando a gente descobre algo assim, então eu de verdade, assim, eu quando o Matheus me contou o que aconteceu, e ele saiu disso mesmo, quando tu sai de uma coisa gostando de alguém, é muito difícil. Sim. É muito difícil. Porque por muitas vezes, quando tu descobre algo e tu permanece ali, tu tá te traindo. Tu pode ter certeza que lá na frente tu vai se decepcionar tanto contigo mesmo de não ter saído lá na frente disso, porque se tu descobre, continua, essa pessoa ela já viu que ela te tem na mão dela, ou que ela vai fazer o que quiser contigo. Quando tu descobre que alguém não te respeita e tu permanece, tu não tá se respeitando. Sim. E tu sair desse lugar onde tu criou na tua cabeça essa pessoa, porque daí tu fica justificando uma coisa boa pela aquela coisa de errado que ela fez. E normalmente, essas pessoas que fazem isso, elas têm uma lábia que elas tentam virar o jogo como, no final das contas, se tu não tem uma boa cabeça, tu sai pedindo desculpa. Sim. É que nem eu escutei assim, ó, pra te ver como tu é maldoso, como tu tem uma mente maldosa, tu viu maldade numa conversa inocente. Uma das mensagens. Tu é cheirosa. Pô, mano. Tipo, né? Não faz sentido tu dar abertura pra chegar nesse tipo de pergunta. E tipo, enfim, eu acho que quem sai perdendo é a pessoa que perde uma pessoa bacana, né? Tipo, não tem como a gente saber também quem é bacana, né? Cabe a ti saber quem tu é, se completar de si, se amar,
se tu vê que aquela pessoa ela não tá contribuindo com a soma de quem tu é, né? Se não tá na mesma linha ali de empatibilidade, não tá na mesma linha de querer as coisas. A gente sabe o que é sintonia, a gente sabe o que é os dois andar juntos. E eu tava me cegando, vou te dizer bem real. Hoje eu vejo que nem tu falou, eu terminei gostando, porque que nem eu falei, eu tinha que tomar uma decisão. Na hora foi surreal, porque tipo assim, ó, tá, eu vi. E o que tu faz com essa informação? Tu viu a coisa. Aí o que tu faz agora? Daí, tipo, eu tive que tomar uma decisão. Minha decisão é, eu quero ir pra minha casa. Cara, eu quero sair embora, daqui. eu preciso ir embora. Nossa, foi muito tenso, porque eu vi que eu só precisava ir embora, porque eu não sabia o que tava acontecendo dentro de mim, né? Acho que foi a maior decepção, assim, de... Eu não sei, cara. Sabe quando tu tá do lado de uma pessoa e tu não espera que aquilo vai estar acontecendo? É surreal. E que nem eu trouxe esse exemplo de um relacionamento. Mas pode vir uma decepção muito grande de um amigo, de um familiar, de um sócio da empresa, né? Pode ser um colega de emprego. Decepção é justamente, que nem o Pedro falou, a expectativa que a gente deposita numa pessoa. O que tu cria na tua cabeça, né? Pô, daí tu criou um mundo ideal ali, perfeito e tudo mais, e aquela pessoa criou um mundo totalmente diferente. Por isso que tu tem que pensar, focar somente em ti, te alimentar de ti, estar completo, saber quem tu é nisso tudo, né? Que nem eu. Eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa de boas, não vou me amargurar, me tornar um cara também horrível só porque isso aconteceu comigo. Talvez eu tava muito focado no sentido errado e não vi que eu não tava querendo ver, eu não tava querendo enxergar. Mas aprendi com isso também, tava destinado a acontecer. Eu tive uma decepção recente em questão, assim, de uma pessoa que eu confiava bastante, tipo, tinha uma amizade, assim, com essa pessoa. Então, por isso que eu tô batendo muito nisso, porque eu criei isso. Eu sou uma pessoa que tu não precisa falar pra mim. Se eu sou teu amigo, tu não precisa falar pra mim, Pedro, que a gente tá conversando aqui, fica entre nós. Sabe? Que se eu tô vendo que tu tá desabafando comigo, se eu tô vendo que tu tá me contando uma história, se eu tô vendo que tu tá compartilhando alguma dor, alguma coisa da tua vida. Só que eu sou assim. Uhum. Qual que é o nosso erro? A gente espera que o outro também seja assim. Por isso que a gente falou, tipo, às vezes... E mesmo às vezes tu falando, fica aí entre nós e sai dali, isso é muito foda, sabe? Uhum. Então eu tive essa decepção recentemente com uma pessoa que eu já conheço, acredito que uns 2 anos e pouco, então eu confiava bastante nela, assim, e simplesmente aconteceu uma situação que foi muito decepcionante. A gente conversou, ela saiu dali e mandou mensagem para a pessoa a qual a gente estava falando. E a pessoa veio falar comigo, sabe? Então, foi muito decepcionante isso para mim. Mas, o que acontece? Eu, Pedro, de antes, eu era muito explosivo, sabe? Eu ia lá, eu chamava a pessoa e tirava satisfação com ela, que era o que nós estávamos conversando antes, de querer saber a verdade, de querer provar a verdade. E eu fiquei, tipo, muito... a decepção, ela te gera um sentimento de tristeza. Sim, fica magoado. Sim. Fica tipo, porra, por quê? Por que tu fez isso aqui? Então, tipo, aconteceu, eu só pensei, a minha vontade era só, tipo, eu vou chamar agora e vou perguntar. E ao mesmo tempo, tu já aprendeu aonde isso dá, entendeu? Que tu tem que aprender com as coisas. É a maturidade. Então, tipo, respirei, eu sabia que na próxima semana eu tinha consulta com a minha psicóloga, então eu conversei com ela. E daí é onde tem uma frase que eu ia dizer, entender que as pessoas boas também têm atitudes ruins e egoístas. Sabe que essa frase que eu li agora me lembrou da minha consulta. Porque quando eu contei pra ela, pra minha psicóloga, o que tinha acontecido, no meu momento de desabafo, de tu não precisa contar, se tu vai medir o que tu vai falar pra tua psicóloga, não adianta nada tu ir lá. Tu tem que contar o todo, né? Tanto o teu lado quanto do que aconteceu, o que tu fez de errado também pra aquilo. E ela me disse assim, quantos anos tu tem hoje, Pedro? Eu, 38. Quantos anos essa pessoa tem? 30. Daí ela disse, quanto que tu evoluiu em 8 anos? Essa atitude que essa pessoa teve contigo, a gente não tá falando agora de uma outra coisa diferente, tá? Essa atitude que essa pessoa teve contigo hoje, ela anula todo o restante de vocês, a amizade de vocês, tu pode não confiar, provavelmente tu não vai mais confiar nela daqui, mas por conta disso ela se tornou uma pessoa tão ruim assim?
Porque tu esperava que ela tivesse a mesma atitude que tu, a mesma lealdade que tu. Então tu entende que é uma coisa que tu criou em ti, esperando do outro, mas o que ela fez, daí ela foi mais a fundo. Ela falou, tu, Pedro, com uns 25 anos, tu nunca fez isso com ninguém? Eu fiz exatamente essa cara. Porque eu sei que eu decepcionei muitas pessoas e acredito que ainda vou decepcionar, porque é o que as pessoas criam que eu vou fazer. As pessoas já têm uma imagem de mim. Então elas esperam, provavelmente elas têm essa imagem, elas criam uma outra coisa na cabeça delas. E eu vou decepcionar. E a gente vai decepcionar. Mas que seja uma decepção leve, né? Não de lealdade. Não, assim. aí é o que eu tô falando. Eu não tô falando do teu caso. Eu estou falando do meu caso agora, que foi, tipo, uma coisa mais, Sim. querendo ou não, mais leve. Mas, tipo, porque pra mim a parte meio que tu contou, ela também condiz com o caráter da pessoa. Sim. Né? Tu tá tirando foto lá com alguém, tu botou aliança, tu tá dando conversa, pra mim isso é muito mais também do caráter da pessoa também. Agora, às vezes, tu contar uma coisa pra alguém e ela não se aguentar porque ela também tem uma amizade com o outro. Joguei fora fotos de nós dois. Porque ela também tem uma amizade com a outra pessoa. Às vezes não quer dizer também que ela, nossa, é uma pessoa completamente sem caráter, entendeu? Sim. Então, pessoas boas, elas também vão errar, porque a gente tá falando de decepção num geral. E a gente tá falando que a decepção é o que a gente cria sobre a outra pessoa. Então, eu criei uma coisa que hoje não vou odiar essa pessoa. Vou tratar ela com respeito, porém, ela no lugar dela e eu no meu. Não vou mais criar aquilo. E o que a minha psicóloga falou pra mim faz muito sentido, meu. Confiar, tem que confiar só em ti mesmo. E quantas vezes tu confiou em ti, tu mesmo se decepcionou? Muito nas Por que que tu promessas. não Vou vai... começar na segunda. Por que tu não vai esperar que o outro te decepcione? Se tu mesmo te decepciona. Sim. É lógico que a gente tá aqui pra exatamente isso. É evoluir, aprender com as coisas. E toda vez que a história se repete, significa que tu não aprendeu. Ou que tu precisa aprender mais alguma coisa sobre aquilo ali. A decepção, ela faz parte da evolução humana, e isso que tu falou faz todo sentido de a gente pegar ali, ó, e quantas vezes vem uma decepção que te arrebenta por dentro e faz tu ficar um dia inteiro fechado num quarto, refletindo sobre aquela dita decepção, aquela dor, aquela coisa horrível, e do nada te surge uma decepção da infância. Te surge uma dor que tu vai lembrar de alguma coisa que tu sofreu lá quando tu era pequeno ou quando tu era adolescente. E aquela dor vai te trazer, então, uma ferida que não está cicatrizada. A dor da decepção, ela vem para te mostrar algo que foi tapado, talvez. Que nem eu tô te falando, né? Eu tive essa decepção muito grande por algo que eu criei. Mas, por uma criança, talvez, que nem eu falei aqui, que sou meio carente, né? Que era uma família. Então, eu quis fechar meus olhos para um certo tipo de energia que eu tava sentindo daquela pessoa, em prol de uma troca de uma família que ela podia me fornecer. Ela podia me dar ali, que já tinha, né? Então, tava sendo envolvido tudo aquilo e simplesmente eu vi que a mentira, pra mim, ela me quebra demais. A mentira, ela me arrebenta. Então, assim, se a pessoa me mentir, ela pode ter certeza que ela não vai ter mais o Matheus que ela poderia ter. Que loucura, né? Uma vez, agora veio uma coisa da minha mãe me falando quando eu era adolescente, eu acho. Ela pegou e falou bem assim, ó. Que confiança é igual tu pegar e quebrar um copo. Tu vai lá e tu quebra essa xícara. Tu até consegue ir lá, juntar ela, botar uma cola e colar. Mas ela nunca mais vai ficar inteira. Ela nunca mais vai ficar igual. Uma vez que quebrada, nunca mais é a mesma. A minha mãe falava. Então, eu cresci com isso, né? Com esse ensinamento de, tipo... E é o que a gente já falou em outras vezes. Muitas vezes a gente não quer falar toda a verdade pra não machucar o outro, mas causa mais dor ainda. Fala tudo ou não fala nada, sabe? Então, tipo, é a confiança que se a gente quebrou ela uma vez, nunca mais ela vai ser a mesma. Tu pode desculpar, tu pode perdoar, tu pode continuar tendo contato com aquela pessoa, mas sempre vai ficar aquela coisinha que ela já fez contigo. Porque quando tu conhece, tu tá vivendo um amigo, um relacionamento, irmãos, família, tudo, tu te entrega 100%, né? Então, quando a pessoa te decepciona, por mais que às vezes são pessoas que a gente não tem como tirar da vida da gente, que a gente se decepciona com uma pessoa próxima, um irmão, uma mãe, um pai, acontece, o pai com o filho, vai ter que continuar ali. Mas a gente vai lembrar do que aconteceu. Então, ela não vai mais ser 100%. A questão é que o perdão é diferente da lembrança, né? Então, dá pra te perdoar, o cara perdoa pra seguir mais leve, mas não muda o fato do que aconteceu e do que tu vai lembrar sempre, né? Então,
cabe a ti também trabalhar essa dor pra te ressignificar ela, pra ela não se tornar uma coisa pesada pra ti. Eu quero dizer pra aquelas pessoas que estão tão decepcionadas com alguém, tipo assim, doeu muito o que a pessoa fez pra ti, foi muito, muito, muito sacana, que quanto mais tu alimentar essa energia da angústia, do sentimento de tristeza, da injustiça dentro de ti, mais pesado vai ficar o fardo pra ti e tu vai se contaminar dessa energia, dessa vibração ruim. E aí tu vai acabar andando daqui a pouco muito mais sozinho, tu já vai gostar mais de ficar em casa, tu já não vai mais gostar de socializar, porque tu já não vai mais confiar tanto. A qualquer momento alguém vai poder te atacar e te ferir de novo, então a gente fica mais, né? Então tenta ressignificar isso, tenta modificar esse tipo de pensamento, quanto antes tu sentir que o que alguém fez foi, que nem eu falei, foi em prol de algo maior. É uma mudança que tu precisava passar. Tu precisava sair dessa situação que tu tava, tu precisava aprender com isso, tu precisava tirar essa pessoa da tua vida. Então, assim, agradeça a oportunidade de ter tirado alguém ou algo da tua vida através dessa decepção e use ela como uma ferramenta que foi necessária para tua libertação, né? Então, sinta-se leve, não fique tão angustiado, não fique tão pesado. Perdoa aquela pessoa. Como eu te disse, ela foi um instrumento, uma ferramenta para chegar a algo muito maior. Desde que tu saiba das tuas intenções boas. Que nem eu falei, eu sou um cara bom, justo, honesto, carinhoso, amoroso, cuidadoso, um bom moço. Enfim, né? E eu sou esse cara bacana, não vai mudar o fato do que a pessoa fez para mim. Eu fico chateado porque eu sou um cara de palavra e se fez comigo, sinto muito, não terá o melhor de mim mais. Isso é o que mais dói, eu acho, pra pessoa. O castigo é esse, dizer assim, tu perdeu um cara... Sabe que é muito louco, assim, ó, eu fico escutando o Matheus falar e fica vindo várias coisas na minha cabeça, né, e gravar isso aqui não é fácil, porque às vezes tu tá com uma coisa na tua cabeça, a pessoa fala um negócio ali, te causa um impacto muito grande, tu até esqueceu o que tu ia falar, porque a gente traz as nossas vivências, nossas experiências, eu aprendo muito com o Matheus, porque eu sempre fui uma pessoa que eu demorei muito pra seguir em frente, pra ressignificar as coisas, tanto que depois que eu entendi o sentido real dessa palavra, eu tatuei ela hoje, eu tenho ela tatuada. Então eu entendi, eu sabia da palavra, eu sabia o que ela dizia, mas eu não vivenciava aquilo e não conseguia ver o quanto ela faria sentido na minha vida para mim seguir em frente. Eu tinha um momento ruim e em uma data específica, um exemplo, meu aniversário. Tinha um problema com o meu aniversário. E aí eu conheci uma pessoa e ela falou assim, tu precisa ressignificar essa data. Essa e várias outras coisas que eu contava que acontecia na minha vida, ela sempre falava isso. Que porra é essa, né, velho? Aí comecei a ler, comecei a ver e comecei a realmente ressignificar as coisas, as datas que tinham me machucado. Sim. Então eu entendi mais sobre isso. E eu me lembro muito que eu tinha na minha cabeça, por isso que eu digo, a gente tá aqui pra aprender com o outro, pra evoluir. Eu tinha muito na minha cabeça que se o Matheus me fizesse algo e eu perdoasse ele, significaria que a gente ia ter a mesma convivência, as mesmas coisas. Mas o dia que eu escutei uma pessoa falar assim, tu precisa perdoar, perdão precisa acontecer, porque é um fardo que tu carrega. Às vezes o outro não tá nem aí, ele tá vivendo a vida dele. Sim. Mas perdoar não significa que eu tenho que ter ele na minha casa de novo, que eu tenho que estar próximo dele. Perdoar é para se livrar daquele cargo, daquele sentimento que eu tinha e seguir a minha vida. Perfeito. E a gente vai aprendendo muito com isso. E hoje o que eu tô aprendendo? Eu sei que eu ainda vou errar muito, porque eu tô aqui para evoluir e a gente aprende com a dor. Então eu tô diminuindo a minha expectativa nas outras pessoas, sabe? Só que ao mesmo tempo que eu tô fazendo isso, eu não tô fechando o meu coração. Porque a gente não pode simplesmente se decepcionar com um e transferir isso para outro. E por muitas vezes eu fiz isso na minha vida. Uma pessoa me decepcionava de alguma maneira, eu já criava um gatilho daquilo ali que eu já descontava na próxima pessoa que entrava na minha vida, como se todas fossem iguais. Não são todas pessoas iguais. Então eu aprendi a diminuir a expectativa sobre as pessoas, a não carregar aquilo ali, não fechar o meu coração, e a gente precisa aceitar. E a gente vai ser decepcionado, porque a gente tá vivo e a gente vai se relacionar com pessoas. Isso aí, vocês vão se decepcionar muito ainda na vida, infelizmente. Mas felizmente. Movimentação faz parte. Faz parte, né? Muitas pessoas talvez vão entrar aqui pelo tema decepção e vão sair daqui com uma motivação. A decepção então uma vez só. Pedro não fica motivado. Eu tô aqui, né? O Matheus tá aí.
Então, né, a gente sai daqui então com mais leveza, com mais tranquilidade, tudo pode ser ressignificado, mudado, a gente pode, né, dar um estalo de dedos assim, ó, quer saber? Amanhã é um novo dia e eu tô escolhendo me amar muito mais, gosto da minha companhia, tô gostando mais ainda de estar na minha casa, ter meus momentos sozinho. É bom, é bom, é bom. Sozinho é bom. Não, é bacana a gente se autoconhecer, né? É isso. Eu acho que o vídeo vai ficar meio longo já. Eu acho que vai dar bom. E o que eu quero trazer pra vocês, meu Pedro, né? Chora, sinta a dor, passe por aquele momento, vê o que tu vai aprender com aquele momento, e pensa assim, ó, a decepção ela dói, mas ela te liberta de uma mentira, né? Porque ela veio de alguma coisa. Às vezes tu criou uma coisa na tua cabeça sobre a outra pessoa. Então a decepção ela veio pra te mostrar que aquilo ali que tu tava vivendo, querendo ou não, era uma mentira. Sim. Nosso guri, ele tá Vai doer, e eu sei que não sou capaz. só sertanejo, pagode. Tu viu só a energia, a frequência das músicas? Eu acredito muito nas energias das músicas, né? E desde que aconteceu essa decepção, eu só escuto sertanejo. Quer dizer o quê? É sofrência, né? Eu mudei isso, sabia? Na minha vida. Cara, eu não escuto sertanejo faz muito tempo. Não quer sofrer de amor. É porque eu acredito que assim, ó, eu já estou numa vibração baixa, naquele momento que eu estou sentindo algo. Ah, tá, sim. Se eu colocar uma música que Intensifica. vai me deixar, eu vou ficar mais ainda. É a Então, mesma coisa, o cara tá fazer abalado e botar um instrumental assim, nossa, emotivo, tu vai chorar. Por isso que eu busco sempre fazer o contrário. Se eu já não tô legal, eu preciso botar uma música. Bota um pagode. Piorou. E daí tu Depende vai. do Não, pagode. bota um pagode, vai tomar uma cervejinha, vai pra roda de samba, blá, 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 blá. Aí bota um rock. Enfim, né? Cada um vai escutar cada uma coisa. Eu escuto hino. Eu escuto bastante louvor. Eu escuto bastante hino. Me traz reflexão e me traz esperança, na verdade. A palavra é esperança. Então, assim, ó, me traz justamente o que eu preciso ouvir. O que o outro faz não diz respeito a mim. O que a pessoa faz. E assim, ó, também não tô julgando de tudo um pior o que a pessoa é também. A pessoa é bacana, a pessoa também teve várias coisas legais. Sinto que uma pessoa também tem um coração bom, mas tá perdida, né? Rachou com o cara errado. Você perdeu o cara errado. Vou colocar o arroba dela aqui. Não, tá tudo certo, tudo resolvido, todo mundo bloqueado, show de bola. Falou os caras que estão evoluindo. Vou colocar o arroba dela aqui pra vocês dar uma... Era isso então, pessoal, o nosso vídeo hoje, compartilhando um pouquinho das nossas decepções, né? Então, cada um falou um pouquinho do que sente. Então, a gente ficar falando de decepção aqui, a gente vai longe, mas a gente já entendeu que a decepção é o que a gente criou sobre o outro. Eu e o Pedro, a gente fazia bastante roteiro e a gente ficava bem engessado e meio travado. Então a gente não faz mais roteiro agora, daí por isso que às vezes a gente, né, não sabe quanto tempo já deu de vídeo, mas a gente trouxe nossas experiências, a gente fala meio aqui, uma conversa mesmo, que eu lembro, eu falo, o Pedro lembra, fala, mas a gente quer trazer o início, meio e fim, conclusão pra vocês aí, então, do que é. Quem nunca se decepcionou, não é mesmo? Quem ainda não se decepcionou vai se decepcionar, porque aquele a vida é essa. Me falavam, aquele que não se decepcionou ainda é um menino. Agora eu vi que eu sou homem bagual de fundamento. Rapazinho. Fechou então? Fechou? É isso? Isso aí, diante do espelho. Diante do espelho.